Bom, então, vamos só dar uma recapitulada na videoaula 18, 17 e 16, onde eu comecei a falar da psicodinâmica do trabalho. Então eu falei que é um estudo que vai causar os males do trabalho, né, que causa nas condições de trabalho, que teve início na França com Bejoris e que trazem algumas defesas, né, que cria algumas patologias sociais e que fala de algumas defesas. Na aula passada, na videoaula 17, eu falei dessa configuração do mundo do trabalho, da globalização. Depois eu falei dos problemas, das frustrações, e agora eu vou falar das patologias sociais e as defesas que a gente cria em relação a cada um desses problemas que a gente tem. Se me lembro, na aula passada, na videoaula 18, a gente fala muito da síndrome de burnout. E agora vamos ver o que a gente vai falar de patologias sociais e o que você entende por patologias sociais e o que são defesas ligadas a essas patologias. Vamos lá. As patologias sociais são comportamentos, atitudes e crenças que prejudicam a sociedade e os indivíduos que acompanham. Vamos lá. Eu trabalho numa empresa, executo a mesma função e desenvolvo uma doença dentro daquela empresa. Então ela prejudica a mim e a sociedade. As defesas são mecanismos psicológicos, então eu vou criar uma defesa que é algo da minha cabeça que eu vou usar para lidar com as situações desafiadoras ou ameaçadoras com relação a essas doenças, né, a esses males sociais. Mas o que são as patologias sociais? Elas são fenômenos que afetam a saúde e o bem-estar das pessoas. Gente, saúde é ausência de doença. Bem-estar repouso, descanso, não tem nada a ver com saúde, bem-estar, tá? O bem-estar influencia em uma saúde boa ou ruim, e uma saúde ruim também eu não consigo ter um bom estar. Elas podem ser entendidas como problemas sociais que causam sofrimentos, desigualdade, violência, exclusão, entre outros efeitos negativos. Por exemplo, eu não gosto de uma determinada comida, certo? Então, a hora que fala nessa comida, né, nesse prato, eu já fico com o estômago ruim. Você viu? Então, de repente, seja porque eu tive uma certa má digestão com ela e não consigo alimentar mais. Ela criou uma patologia, mas ela não é social, porque não dependeu do contexto. Agora, no trabalho, quando eu estou na sociedade, que eu convivo com os indivíduos, elas podem causar isso. Por exemplo, quando você trabalha com muitas pessoas ao mesmo tempo, no final, quando você quer descansar, você não quer falar com ninguém, você exclui, você não quer ficar com pessoas porque você já ficou a semana toda. Então essas coisas a gente traz dentro da gente, são patologias que a gente tem que entender. Mas a gente pode, pela TMC, né, que são os transtornos mentais comuns, como o estresse, por exemplo, é uma patologia social. Pode ser decorrente de uma determinada condição de vida ou estilo de vida. Vamos lá. Eu, Nilson, quero ter um estilo de vida burguês. Tá? Burguês é o falso rico, né? É o pobre que se sente rico. Aí eu quero trabalhar cada vez mais para comprar cada vez mais objetos de supérfluos, né? Roupa de marca, carro de luxo, sem ter condição de ter. Isso vai causar um estresse muito terrível e vai ter uma condição de vida muito degradante para mim. Então a gente tem que pensar nisso. Aí você vai entrar no SPC e Serasa e vai ser o nome sujo. Aí, segundo a psicóloga Elaine Ribeiro, né, o estresse, a depressão, a solidão e o assédio moral no trabalho são fobias sociais e que são comuns na vida moderna. Porque esse ritmo acelerado pode ser exigência profissional que entra em conflito com a saúde do homem ou problemas psicossomáticos. E essas doenças podem causar desconforto físico, inclui problemas como gastrite, pressão alta, doenças cardiovasculares, obesidade, alergias e doença de pele. Então, quando você está muito estressado, cara, você começa a ter problema de pele, porque você está com muita raiva, o corpo tem que soltar para algum lugar aquilo que você está sentindo. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse ritmo e essa aceleração. Mas como se desenvolve isso, né? As patologias sociais são transtornos mentais que podem ser desenvolvidas em decorrência de situações estressantes. Por exemplo,
final de ano para o professor, né? Lançar 10 diários, entregar no prazo certo, faz a prova, o aluno falta, tem que refazer uma prova, isso é uma situação estressante. E os riscos estão relacionados à interação dinâmica entre o indivíduo e o trabalho, compreendendo o desempenho profissional, né, e o controle da autonomia. Até que ponto eu posso dizer assim, olha, eu não vou aplicar a prova para esse aluno, ele não fez no dia, eu não posso, eu tenho que aplicar, porque é um direito dele. Você viu, o direito do outro fere um direito meu, e eu não tenho autonomia para mudar isso. Aí causa estresse. Estou só te dando um exemplo, porque ele está mais prático e o mais próximo de mim agora, tá? Existem diversos fatores de risco no qual essas psicopatologias podem se desenvolver no ambiente de trabalho. Vamos lá. Assédio moral. Talvez seja o pior deles, né? Você ser assediado moralmente. Violência no trabalho. Cara, violência no trabalho é quando as pessoas... que é isso? Alguém bater no outro? Isso, pode ser isso também. Mas há outros tipos de violência, né? Quando as pessoas te excluem, a violência é muito complicado. Conflito interpessoais, né? No grupos, e é o que mais tem, né? Sobrecarga de trabalho, né? Eu trabalho muito, sobrecarga não é hora extra, pelo amor de Deus, vamos entender isso. Sobrecargas não tem nada a ver com hora extra. Sobrecarga é muito trabalho para pouco tempo que eu tenho que executar. Pressão por resultados, né? Você tem que entregar, você tem que fazer na hora certa. Um ambiente de trabalho tóxico, né? Onde eu tenho amigos, por exemplo, que são caguete, dedo duro, ordinário, né? Essas pessoas que trabalham com a gente, elas estão bem ao seu lado, você tem que ter muito cuidado com isso. Essas patologias do comportamento organizacional são desorganizadas, mas produtivas. Desorganização do comportamento. Vamos pensar com o que é isso, né? É quando eu estou com tudo organizado, mas aí veio o caguete, o dedo duro. Aí eu desorganizo o meu comportamento. A gente tem muito cuidado com isso. Pessoal, se você não tem nada a ver com a vida do outro, fica calado. E outra coisa, se você não tem a menor vontade de ajudar, não atrapalha. Deixa o outro. Vai viver sua vida. Não vai adoecer os outros. Larga de ser bobo, né? Você tem que ficar esperto e você tem que ser um ser produtivo. Pessoas produtivas não preocupam com o outro. Eu acho feio, né? Quem preocupa com o outro, eu acho desagradável e degradante, né? Mas tá por aí. Aí o Uric, né? Ele fala o seguinte, que as pessoas dentro das organizações acabam descobrindo que não pode continuar se desgastando tanto de forma tão permanente. Olha que maravilha. Descubra isso. É você que tem que descobrir. Eu não posso ficar aqui. Isso está me adoecendo. Eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida. Sou eu que tenho que viver bem. Agora você vai ficar lá sofrendo por isso, com colegas de trabalho com aguete, com violência, com estresse, com depressão, com pessoas chatas, que não sabem controlar, que não têm o menor controle pessoal. Você vai ficar perto delas porque você também é como elas. Então toma muito cuidado com isso aí. Se organizem de maneira a mobilizar suas próprias defesas. Atende isso, né? Então, a hora que você pensar num ambiente desagradável, crie uma defesa. Faça de conta que... Sabe, eu tenho uma amiga que ela fala o seguinte, faça cara de alface, sabe? Tá tudo bem. Não é comigo. Né? E isso é uma defesa, fazer cara de alface. Que alface, você viu, linda, maravilhosa. Fica lá, então você só faz isso para ela. Então, faça cara de alface. Então, use a teoria da vaca. Né? Se vocês não sabem, procure saber o que é a teoria da vaca aí. Aí a gente tem a compensação, que são camufladas, né? Que a gente busca outras responsabilidades. A conversão, que são sentimentos de queixas físicas, né? Que é a forma física, né? Eu transformo o mental no físico. A negação da realidade, né? Que recusa em acreditar que aquilo é verdadeiro. Não é possível que essa pessoa fez isso. A idealização, né, que é subestimar o valor de alguém, ter um herói, né, nossa, aí você vai ver que depois não é. A introjeção, né, que ocorre ao se incorporar o valor de alguém como se fosse seu. Oh, pelo amor de Deus, ninguém é igual a você, você não é igual a ninguém. Você tem que fazer sua função, esquece os outros. Né, vamos tentar preocupar com o nosso lado, vamos preocupar com a nossa vida para que a gente não se adoeça. Porque nós temos que ser produtivos, nós vamos ter que pagar nossas contas. E não ficar se projetando, ou introprojetando, ou idealizando, ou negando, ou convergindo, ou compensando, e muito menos fazendo projeção.
que é acusar no outro comportamentos inaceitáveis que são seus. Bom, eu não gosto disso porque é meu, então cuidado, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Olha, eu não gosto do fulano de tal porque ele age de jeito. Olha, sabe que você não age assim? Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Essas são as referências, e aqui a gente encerra sobre a psicodinâmica do trabalho, com as patologias, né, sociais que ocorrem aí no trabalho, e depois a gente entra já com as teorias da liderança aplicada à organização do trabalho.